Olá, bem-vindos ao Além do Lance. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o cenário do mercado de leilões no primeiro semestre de 2025. Como foi o desempenho dos remates até agora, quais as tendências para os próximos meses e como a economia e a tecnologia têm impactado esse setor tão importante para o agro. Então fica com a gente que depois da vinheta a gente conta tudo. Olha só, para trazer uma análise detalhada e compartilhar a sua experiência, eu recebo hoje um dos leiloeiros mais renomados do Brasil, com décadas de atuação e milhares de pregões no currículo. Nilson Genovese, seja muito bem-vindo ao Além do Lance, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu, né? A gente que está aí no sistema Canal Rural, Canal do Criador, desde praticamente o início das atividades de vocês e com muita ajuda, muita colaboração para o desenvolvimento dos leilões. Então é uma grande honra, um grande prazer a gente poder bater esse papo agora. É isso aí, Nilson. Então vamos falar para o pessoal de casa, né? Vamos bater um papo sobre o mercado de leilões. Então vamos começar do começo. Conta pra gente como que você tem avaliado o desempenho do mercado agora nesse primeiro semestre de 2025. Bom, todas as vezes que há um aumento de taxa de juros, né, e uma incerteza até da economia, por incrível que pareça, isso favorece os leilões. E a gente já percebe isso com mais de 4 décadas de vivência. Né? E por quê? Porque as pessoas, naturalmente, buscam ativos reais. E os animais, por aquilo que eles são e por aquilo que eles podem produzir, eles são ativos reais e é uma boa forma também de proteger o capital. E certamente com o crescimento do agronegócio do Brasil, isso fica muito mais flagrante nesse momento que nós estamos enfrentando da economia brasileira. Então, realmente, a gente pode ter essa ideia de que os animais, a pecuária é um grande setor de investimento para o brasileiro, como você falou, justamente por conta desses ativos reais. E eu já ia te perguntar mesmo o que está impactando o valor dos animais nesses leilões agora em 2025, além da questão da taxa de juros, quais são os outros fatores que você encontra aí que alavancam esses preços? Na verdade, são muitos e muitos itens, né? Isoladamente não há como destacar apenas um motivo, mas eu já te dei o aumento da taxa de juros. O outro motivo é o crescimento enorme que nós estamos vendo no Nordeste do Brasil para a pecuária. Quantas e quantas vezes ao longo aí da vida a gente ouvia de migrantes do Nordeste aqui para o Sudeste falarem assim, eu deixei lá na minha cidadezinha um gadinho, eu tinha lá umas vaquinhas. Então, o nordestino ele sempre teve vocação, né, para a criação de gado, em que pese todos os problemas, todas as dificuldades, até de manutenção desse gado, por falta de água, por falta de pastos, mas mesmo assim com uma condição melhor até do que desenvolver talvez a agricultura. E hoje, com a tecnologia, com o aprimoramento aí de técnicas, você tem o nordestino, por essa vocação natural dele, querendo ampliar o seu plantel, querendo produzir com melhor qualidade. Então, é um público que tem participado ativamente dos leilões e nós temos visto uma importância muito grande na difusão da boa genética para os estados do Nordeste. Então, hoje, Maranhão, Piauí, o Pará, claro, já tinha uma outra característica, mas os estados do Norte e do Nordeste têm sido dos maiores compradores quando a gente fala de gado, principalmente de gado. Olha aí, então mais um setor aí, mais um estado aparecendo como ativamente participando aí do setor pecuário e participando ainda mais aí dessas vendas. E aí falando um pouquinho disso, sobre os novos investidores, o que você acha que eles estão buscando agora nesse novo ciclo da pecuária? O que os investidores estão buscando em termos de categoria, de raça aí nos leilões? A verdade é que nós sabemos, e claro, quando falamos isso nos leilões, não vai nenhum ufanismo, mas vai uma análise da realidade de que o Brasil é o grande celeiro do mundo, né, na produção de alimentos, seja através da pecuária, seja através da agricultura. No caso da pecuária, de maneira geral, no mundo, há uma diminuição na produção de carne. Então, normalmente,
A gente tem visto aí uma matança maior de matrizes nos Estados Unidos, diminuição na Austrália, problema de câmbio na Argentina, diminuição e já uma produção não tão grande no Uruguai. Então, o Brasil passa a ser, com tudo isso, o grande exportador, o grande fornecedor de proteína vermelha para o mundo. Quando o criador percebe, isso vale para qualquer segmento, não é, da economia, quando ele percebe que tudo que ele produzir, ele tem mercado para vender, é claro que ele se sente incentivado. Então, imagine você tem uma fábrica de prego. Você sabe que você vai vender todos os pregos que você produzir, você vai aumentar a sua fábrica, não é? Então, qualquer segmento, quando percebe que tem uma demanda maior do que a oferta, é o que está acontecendo na carne, da demanda hoje de carne pelo mundo é maior do que a própria oferta, ele se sente incentivado a ampliar o seu plantel. Ao ampliar o plantel, ele percebe também que precisa produzir mais em menos tempo e com menos espaço. E aí que vem a tecnologia, vem a genética, vem a busca por animais melhoradores. Então, é um caminho sem volta hoje. O Brasil vai progredir constantemente na qualidade, na produtividade e certamente seremos, tranquilamente, por muitos e muitos anos, maiores produtores e maiores exportadores também de carne para o mundo. Exatamente, como você bem falou, o Brasil tem aberto novos mercados aí de exportação, a China continua sendo aí o nosso principal comprador, Estados Unidos, e falando também da demanda interna, né? O pessoal aqui do Brasil também está buscando cada vez mais uma carne de mais qualidade, né? Chega daquela carne dura, sem marmoreio, agora a gente está buscando ainda mais, e isso faz com que, como você falou, a gente busque um pouco mais de tecnologia para atender essa demanda. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios que os investidores, que os vendedores podem encontrar ainda nesse ano de 2025 para o setor de leilões. O que você analisa aí? Qual que é o alerta que a gente precisa ficar de olho para esse ano? Olha, logicamente, em todo o segmento, você tem que ter o olho também nos desígnios, né, da política do país. Então, logicamente, todos preferem ter uma tranquilidade política, né, um pouco mais de pacificação na política. Eu acho que esse é o maior desafio hoje do Brasil. Quando o Brasil tiver uma tranquilidade maior nesse lado, eu tenho certeza que o país vai progredir muito mais do que a gente está vendo aí aos solavancos, aos trancos e barrancos, e o Brasil assim mesmo crescendo e se inserindo no mercado mundial. Uma outra coisa que eu acho que justifica bastante o que aconteceu com o agronegócio brasileiro é que o agronegócio foi feito basicamente por particulares, né? Então, a maior prova de que a iniciativa privada consegue driblar as suas dificuldades, consegue encontrar o seu melhor caminho, eu acho que é justamente o agronegócio. O agronegócio nunca teve grandes subsídios no Brasil, nunca teve grandes ajudas, e ele cresceu sozinho, hoje realmente é modelo, não é, para todo mundo. Então eu me lembro quando, há não poucos anos atrás, quando atingimos 80 milhões aí de toneladas de grãos, foi uma grande festa. Hoje a gente já tem 4 vezes isso produzido. A nossa carne, já comentamos aqui, está entrando em todo o mundo, cada vez com mais qualidade. Enfim, então é um pouquinho de tranquilidade política, um pouco menos de blá, blá, blá e mais de trabalho. É só isso que a gente pede, é só isso que a gente precisa. Exatamente, e o brasileiro, como você bem disse, já faz isso. Foram aí de forma individual crescendo cada vez mais o setor de pecuária, crescendo cada vez mais o setor do agronegócio. Hoje o mundo ele vê que a nossa pecuária é um modelo, né? Nós somos aí um modelo de criação de gado, nós somos um modelo de exportação de carne. Então é só seguir nessa linha e tentar essa tranquilidade política, como você falou, né? Eu acho que o brasileiro, ele nesse setor, especialmente, que é o que eu milito aí há 50 anos, ele é muito apaixonado, sabe? Eu acabei de falar aqui do nordestino, quando migrava aqui para o Sudeste, deixava lá suas vaquinhas, ele nunca perde aquela origem, né? Aquele sentimento ali de ligação com o campo. A gente vê na criação de cavalos, eu há muitos anos, né, mexo muito com criação de cavalos de todas as raças,
Então, o brasileiro, antes de mais nada, ele faz com paixão, ele faz com amor. Aí, quando ele consegue fazer com paixão, com amor e também com tecnologia, com conhecimento, com estudo, aí ninguém segura, né? Ninguém segura. A gente tem visto isso também na criação de cavalos, crescendo bastante no Brasil, a qualidade. De novo, com todas as dificuldades, com toda a diferença de PIB, não é? Com os maiores países do mundo, mas o brasileiro não se dá por rogado não e vai lá e produz o que há de melhor no mundo também. Exatamente, a gente tem que mostrar isso para o mundo, essa nossa paixão, essa nossa competência com a pecuária. Nilson, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, estamos chegando ao fim, foi um bate-papo muito esclarecedor, viu? Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado e continue aí prestigiando os nossos leilões, Canal do Criador, né? Também Canal Rural, porque sempre a gente vai ter aquele bom bate-papo, mas principalmente trabalhando aí para o engrandecimento desse país. É isso, até mais. Tchau, tchau. Olha aí, o grande Nilson Genovese nos trouxe uma visão clara sobre o mercado de leilões nesse primeiro semestre de 2025. Ficou evidente que os leilões seguem sendo uma peça fundamental para a pecuária brasileira, impulsionados pela tecnologia e pela valorização da genética de qualidade. Agora a gente segue acompanhando os próximos meses para ver como o mercado irá se comportar e quais as novas oportunidades que surgirão. É isso, pessoal, o Além do Lance vai ficando por aqui. Se você perdeu essa edição, chegou aqui no meio do episódio, não se preocupe, você pode assistir tudinho lá no YouTube. É só pesquisar por Canal do Criador e a playlist do Além do Lance está lá te esperando. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!